Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão aí, que vão estar acessando esse vídeo pelo Facebook, esse vídeo também pelo meu canal no YouTube. Quero aqui mais uma vez estar dividindo com vocês uma palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. Quero estar falando hoje sobre a continuação de Romanos 8, trazendo hoje para você e para mim a reflexão com uma seguinte pergunta, nós podemos estar escravos ou ser escravos, podemos estar escravos, mas Deus não nos criou para permanecermos na escravidão e vivemos dessa maneira, segundo ao pecado. Muitas pessoas ainda são escravizadas pelo pecado, não conseguem se libertar do pecado. E Romanos capítulo 8 me ensina a viver uma vida ou guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou sendo guiado, deixando-se me levar pelas vontades naturais da minha vida, que nós chamamos aí de vontades da carne, ou seja, minha vontade, sem levar em consideração, pelo menos, Quando eu digo em consideração é porque na verdade nem deveríamos levar em consideração, deveríamos obedecer, mas sem levarmos em consideração, em deixar Deus agir em nossas vidas. Então, Romanos capítulo 8, eu quero estar lendo com vocês aí, a partir, meus irmãos, aqui do verso 12 em diante, que diz assim, portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês vivem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito Santo continuarem a matar as práticas do corpo de vocês, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito Santo, que nos torna filho, e por meio da qual chamamos de Abba, Pai querido. O próprio Espírito dá testemunho no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, e também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, se sofremos com Ele, com Cristo Jesus, se sofremos com Ele, a fim de também sermos gloriados com Ele. Ok? Eu quero estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, aqui eu li para nós aqui, que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 12, que agora nós não somos mais escravos do pecado. E que se de fato vivemos em espírito, ou seja, vivemos sendo guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Isso é muito importante, porque o único que pode nos libertar das nossas vontades naturais, das nossas vontades humanas, o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar, que pode nos transformar, que pode verdadeiramente operar de dentro para fora, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra e através da promessa que Ele deixou para nós, porque a Bíblia diz que Ele disse aos apóstolos: eu agora vou vos deixar, vou ascender ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, é importante, amados, a gente entender que quando verdadeiramente aceitamos a Cristo em nosso coração e verdadeiramente
queremos um compromisso com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus começa a agir e habitar em nós. E nós, como seres humanos que somos, devemos deixar o Espírito agir sobre as nossas vidas. No canal a qual eu tenho lá, que é Estendo Jesus Cristo ao Senhor, antes desta ministração de hoje, eu deixei lá o início desse capítulo de Romanos, capítulo 8, que deixa bem claro lá, trazendo a seguinte questão: nas suas dificuldades, nas coisas que você tem passado, como você tem respondido às situações adversas, né? Você tem respondido guiado pelo Espírito Santo e tem respondido de forma espiritual, ou seja, você tem respondido segundo a vontade de Deus, de acordo com os ensinos de Deus, ou você tem respondido de acordo com a vontade do mundo. Exemplo, né? Como eu já disse aqui, como que o mundo hoje ele ensina: se você for traído, traia também. Se alguém te bater, bata também. Se alguém te ofender, ofenda também. Se alguém falar mal de você, fale mal também. Não é assim? É assim que a gente vê o mundo agindo. Agora, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e veja bem que eu não estou falando aqui de religião, não estou aqui para ficar pregando doutrinas humanas, eu estou falando aqui de Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, a qual deu autoridade ao Filho, chamado Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo significa Deus que salva, ou Salvador, aquele que salva. Deu autoridade ao Filho, para que, vindo à terra como homem, pudesse nos libertar do pecado, morrendo na cruz, não tendo ele nenhum defeito, nenhum pecado, sendo puro. Ele então morreu por nós e deu a sua vida em resgate das nossas vidas. E agora, nós crendo nisso, tendo acesso a isso, não à religião, a Cristo, crendo que Ele é o Filho verdadeiramente de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida por mim e por você, crendo nisso, com verdade, né? Somente crendo nele, clamando a esse Deus poderoso no nome daquele que veio para nos salvar, crendo nele, vivendo nele, ele então nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que agora não somente traz a mim o que eu não devo fazer, mas me traz consciência, ou seja, por que não devo fazer? Eu falei isso no vídeo anterior. Para você saber mais detalhes, entra no meu canal ou até mesmo no Facebook, é a última ministração que eu fiz, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem agir nas nossas vidas para nos convencer do mal, do pecado, das coisas erradas. Ele habita agora em nós, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. Como que eu posso explicar isso? Um poder sobrenatural, um poder no coração de quem se aquebranta e aceita Jesus, que agora a mente e o coração começam a ser transformados. Então a pessoa que roubava, ela não rouba mais. A pessoa que falava mal do outro não fala mais, ela se sente constrangida, porque esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, começa a habitar na sua vida. E aí é você e eu que temos que decidir o que vamos fazer daí em diante. Se vamos dar vazão a essa voz, vamos obedecer essa voz, vamos responder segundo a vontade de Deus, ou vamos silenciar essa voz, fazendo como? Voltando às práticas antigas, a qual a gente já sabe que é errado, né? Então isso é bem claro. Então o Espírito Santo, ele tem o poder, meus amados, de te convencer do mal. Não é a igreja, não é o pastor, não é o pregador, e sim a palavra de Deus que entra no seu coração e te convence, ok? Do mal. E para que eu consiga ter acesso a esse Espírito, para que eu consiga cada dia mais ouvir a sua voz, ser obediente, ser sensível, eu preciso agora me inclinar para as coisas espirituais, orar mais a Deus, ser íntimo de Jesus, clamar pelo nome dele, naquilo que eu não entendo e tenho dificuldade, que é o que a gente vai falar aqui hoje,
orar pedindo orientação, sabedoria, discernimento, com o coração verdadeiro, com o coração sincero. Fazendo isso, nós temos o Espírito Santo, aquele que que intercede por mim e por você, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Eu quero dar uma notícia para você que está assistindo e vai assistir esse vídeo. Para Deus, a gente na verdade tem aí a chance de, em Cristo Jesus, para Deus pedimos orientação, sabedoria, discernimento, né? Pedir ajuda, força, auxílio. Agora, o que a gente não pode fazer na verdade, reclamar ou murmurar. E eu quero dizer isso para você. Talvez você vá assistir esse vídeo e está passando por uma grande dificuldade, Talvez você está ouvindo esse vídeo ou vai ver esse vídeo e você diz: Estênio, eu não consigo sair das drogas, eu não consigo sair do cigarro, eu não consigo sair do vício, eu não consigo sair das coisas que eu já sei que é errada. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer também, nesse mesmo livro, que Paulo vai dizer assim, que ele era fraco, né? Que ele entende isso e que ele mesmo diz que ele entende que saber que é errado, olha que coisa profunda aqui que Deus está falando, saber que é errado, entre saber o que é errado e fazer o que é certo há uma grande diferença, porque nós como seres humanos, muitas vezes nós sabemos o que é errado, mas muitas vezes nós não temos força para fazer o que é certo. Por isso Paulo vai dizer grandemente uma citação que ele diz até em Romanos, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: aquilo que eu sei que é correto, eu não faço, mas aquilo que eu sei que não é correto, eu faço. O que ele está dizendo? Que você que está assistindo e vai assistir, você sabe o que é errado, você sabe o que está acontecendo na sua vida que precisa de mudança. Só que sem o Espírito Santo de Deus, sem a ajuda desse auxílio, desse auxiliador, que a partir do momento que eu aceito a Ele, Ele transforma a minha vida. E a Bíblia vai dizer bem claro aqui, nós vamos ler que Ele testifica com o meu espírito que agora eu sou filho de Deus e agora eu tenho um Pai todo-poderoso, que eu tenho acesso a esse Pai, a clamar Ele a toda hora e a todo momento. Então, tendo este acesso a esse Pai, eu tenho a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz claro, o Espírito Santo liberta. E sendo Ele, mesmo que você ouça essa voz lá no fundo do seu ouvido, no fundo do seu coração, no seu íntimo, quando a gente diz voz, nós não estamos falando aqui de uma voz, não, estamos falando de algo que entra no nosso coração, que nos traz arrependimento, que fica ali, sabe, trabalhando no nosso íntimo, no nosso ser, né? Quantas vezes você, sei lá qual a situação, mas você fez algo de errado e veio aquele sentimento do peito de que você sabe que está errado. É o Espírito Santo falando contigo. É o Espírito Santo já querendo agir na tua vida e dizer: ei, este caminho não é para você. E você muitas vezes, né, o ser humano muitas vezes faz o quê? Por fraqueza e por prática do erro, volta a cometer os erros, se tornando o quê? Escravo dessa prática, escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo de falar mal dos outros, né? Da maledicência, escravo. E Jesus veio através dessa palavra dizer: ei, eu tenho o poder de te libertar, eu tenho o poder de te curar, eu tenho o poder de te renovar. Mas basta eu e você querer sinceramente buscar as coisas de Deus, estar inclinado para as coisas espirituais. Não basta somente você ir numa reunião, numa igreja, não. Não basta só você ouvir o pregador ali pregar ou o pastor falar. Basta você ter não basta só isso, você tem que ter a decisão de querer viver isso. E o que é viver isso? É pôr isso em prática na sua vida. É ouvir uma ministração e a partir do momento que eu ouvir aquela ministração, né, você, depois que chega em casa, quem já vai à igreja, né, é ler aquilo lá, é rever aquilo, é anotar, é estar a todo tempo ligado com as coisas de Deus.
Não é somente também anotar, mas é estar no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, se separando das coisas do mundo e dando permissão ao Espírito Santo, ouvindo a sua palavra, meditando, pensando. Eu gosto de algo muito interessante que eu sempre trago, porque tem a ver com a capoeira, porque eu sei que tem muitas pessoas que me assistem também que são capoeiristas, né? Que é a prática, né? Você só se torna excelente em alguma coisa ou consegue fazer melhor a partir do momento que você pratica. Então, quanto mais você pratica a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé, né, a confiança em Cristo vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu busco a Jesus Cristo através da leitura, através da meditação, né? Quem é capoeirista que eu estou dizendo aí, né? Quem é da capoeira, por exemplo, né? Quando você começa a praticar capoeira, você só não pratica na academia, você pratica na sua casa, você pratica num parque, você às vezes está dentro do ônibus, dentro do seu serviço, imaginando aquele movimento, visualizando tal movimentação, né? Sempre tentando buscar o conhecimento, porque é algo que agrada a sua maneira de viver. Aí é a pergunta que eu faço para você que está assistindo: será que Jesus não agrada a sua maneira de viver? Será que viver fazendo bem para as pessoas, né, não agrada a sua maneira de viver? Será que viver bem com as pessoas, falando bem delas, orando por elas, ajudando o próximo, perdoando as pessoas quando te ofendem, não faz bem à sua vida? Então nós devemos ter essa prática não somente em dia de culto, né? Não somente lá no templozinho, não. Né? Quando eu digo templozinho, não estou menosprezando a casa do Senhor, não. É necessário que nós vivemos em comunhão, sim. Em comunhão, em adoração, vivendo esse evangelho. É muito mais do que só ir à igreja, né, de frequentar lá a reunião. Deus tem chamado esse Brasil, tem chamado o povo, tem chamado os seres humanos para viver algo muito maior do que só ir em culto, e sim viver as coisas de Deus na vida integralmente, na sua casa, no seu serviço, aonde você estiver. Então nós temos que dar vazão ao Espírito Santo. E se Ele está aí preenchendo a tua casa, preenchendo a tua vida, exatamente, se Ele está preenchendo o seu ser, dê vazão a Ele. Não fique respondendo ao mundo, responda àquele que te salvou, a Jesus Cristo. Como assim, Stênio? É o que eu tinha falado na live anterior. Hoje as pessoas querem responder mais o mundo do que responder a Cristo. Então, se alguém te ofende, você não tem que responder ao mundo. O que é responder ao mundo? Alguém me ofendeu, eu vou ofender também. Essa é a resposta que o mundo ensina. O mundo espiritual ensina outra coisa. Se eu te ofendeu, ora por ele. Se te ofendeu, tenha amor por esta alma. Ore por ele. Fale com palavras abençoadas dessa pessoa. Não fale mal dele, fale bem. Se alguém te amaldiçoa, abençoa. Se alguém se levantou como inimigo sobre a sua vida, ore por ele. Se alguém não concorda com o que você faz, respeite ele e ore por ele. Então nós vemos nessa carta maravilhosa que Paulo ensina em Romanos capítulo 8, como eu disse, no versículo ali 12, entre 12 e 14, ele fala que o Espírito Santo tem poder para libertar a gente do pecado, irmãos. Ele tem poder. Agora, para quem você tem inclinado a sua vida? Aonde você tem, né, investido tempo? Essa é a questão. Aonde você tem investido tempo? Aí talvez vai vir um religioso e falar assim: não, mas não tem que assistir televisão, não tem que assistir isso, não tem que assistir aquilo. Eu quero falar algo mais profundo, eu quero falar algo muito mais intenso do que isso. Não se trata de não assistir ou não assistir, se trata de uma mudança de vida. E quando eu mudo de vida, coisas que faziam sentido para mim neste mundo maldoso começam a não fazer. Não adianta você, como regra, dizer: não vou assistir mais televisão, não vou mais ver o Facebook, não vou fazer mais isso, não. O Espírito Santo quer te dar entendimento, quer te dar conhecimento, entendimento espiritual, amadurecimento, para que você saiba escolher as coisas e dar cada dia mais vazão às coisas de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, não é aquilo que fazemos, é como fazemos e para quem fazemos.
né? Então isso é muito interessante. No capítulo 12, como eu li aqui, no versículo 12 do capítulo 8, ele começa aqui dizendo: portanto, irmãos, não devemos nada à natureza humana, ou seja, você não deve nada para a carne. Quando você responde segundo a carne, você demonstra que a sua busca em Deus, ela ainda está muito pouca. Deus quer mais da sua vida, Deus quer mais da minha vida. Quando em momentos de dificuldade eu respondo com palavras tolas, eu respondo com gracejo, eu respondo com palavrões, eu respondo com ira, eu respondo com arrogância, eu respondo com soberba, aleluia, eu respondo muitas vezes com ironia, significa que o Espírito quer agir mais nas nossas vidas, e nós estamos dando vazão às coisas do mundo. As pessoas hoje, elas dizem: eu aceitei a Cristo, e quando vem a adversidade, ela pensa em responder, principalmente quando é alguém que muitas vezes faz algo que nos ofende, e que na verdade não é ofensa, ofende o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa vaidade. A gente quer responder segundo a vontade do mundo, né? E Jesus, através do Espírito Santo, ele quer nos ensinar a responder de forma espiritual, né? De forma a qual o nosso padrão não seja o padrão da terra, mas o padrão do céu. Que expectativa você está atendendo sobre a sua vida? As expectativas do céu ou as expectativas do mundo, né? Então muitas vezes as pessoas querem exatamente isso, responder segundo o mundo. Ele me bateu, vou bater também. Ele me ofendeu, vou ofender também. Ele falou uma palavra para me tirar do sério, eu sei como tirar ele do sério, vou tirar também. É assim. E isso não é uma resposta espiritual. E nós só vamos encontrar o direcionamento, posição, sabedoria, harmonia, se estivermos vivendo em espírito. É isso que Deus está nos ensinando. E a palavra diz aqui, pelo Espírito devemos continuar a matar as ações do nosso corpo. Então o que ele está dizendo para mim e para você neste momento? Ele está dizendo que não é tempo de parar, aleluia. Que não é tempo de você desistir. Não é tempo de você achar: eu já aceitei a Jesus, está tudo bom. Não. Deus sempre, irmãos, sempre, amados, Ele vai colocar situações, vai permitir situações para que a gente venha cada dia mais praticar a palavra. Está passando por dificuldade? É Deus te dando a chance de praticar aquilo que Ele te ensinou. Está passando por luta? É Deus te dando a chance de praticar aquilo que você já aprendeu. Está passando por dificuldade, está sendo desafiado, está sendo desaforado, né? Pessoas estão aí desaforando a sua vida. É oportunidade para você praticar a palavra de Deus. É oportunidade. Por isso ele diz aqui, é bem claro, né? Ele diz aqui, nós não devemos nada à carne, porque se vocês vivem segundo a antiga natureza, morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito continuarem a matar o corpo, viverão, terão vida e vida eterna. Esta vida eterna começa agora. Está na hora de você agir como filho do reino. Está na hora de você agir como cidadão do reino. Está na hora de você que está me ouvindo ou vai me ouvir e que quer verdadeiramente aceitar a Cristo ou que já aceitou a Jesus Cristo, se posicionar, aleluia, como filho do Deus Todo-Poderoso, herdeiro de uma herança muito poderosa, que é o reino eterno do Senhor Jesus. Então basta eu e você somente crer, e cada dia mais, antes de você responder a alguém, antes de você responder uma situação, antes de você responder a uma afronta, Deus está falando conosco. Respire, ore, ouça, leia e responda segundo aquilo que Deus nos ensina pela palavra. O maior exemplo é Jesus, o único exemplo é Jesus. Então isso é fantástico. E eu quero estar falando algumas coisas aqui para a gente dar ênfase a essa palavra maravilhosa: continuar a matar a carne. É tempo de você continuar, não é tempo de parar. É tempo de você verdadeiramente buscar ao Senhor. Vai aparecer sim na sua vida diversidade, vai aparecer na minha vida dificuldade, vai aparecer sim problemas, mas o Senhor está dizendo: mesmo que apareça,
eu te dou sabedoria, eu te dou orientação. Basta eu e você se alimentar nas coisas de Deus, lendo mais a Bíblia, orando, pedindo orientação. A Bíblia diz, se eu não me engano, é em Tiago, ele diz assim que todo aquele que pede sabedoria, ele dá, e dá livremente. Aquele que pede sabedoria, dá e dá com gosto. Aquele que peça, mas o que peça não duvide. E por que muitas vezes a gente duvida? Porque a gente volta às práticas do mundo. Quanto mais a gente se alicerça nas coisas espirituais, meu amado, mais a gente vai ter a nossa fé, a nossa confiança em Cristo muito mais, né, fortificada, renovada. Então é bem claro o que ele diz aqui. E ele continua no versículo 14, dizendo assim, ó: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Todos. Tá vendo o que ele está dizendo aqui? Não é mais ou menos, não é 80%. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, né? Para conduzi-los novamente ao medo. O que o espírito do medo e da escravidão faz? Te conduz ao erro. Então muitas vezes no meio da dificuldade, o que a gente tem? Medo. Né? Medo do que as pessoas vão falar, medo se a gente vai conseguir ou não, medo se Deus vai responder às nossas orações, medo. Ei, tenha confiança, Ele é teu Pai, né? Lógico, a Bíblia deixa claro aqui, e eu estou falando de Bíblia, não estou falando de religião. A Bíblia deixa claro para nós aqui, meus irmãos, que isso se aplica àqueles que verdadeiramente aceitaram o caminho e aceitaram a Jesus Cristo. O que é aceitar a Jesus Cristo? É você ir lá na igreja, levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus. Não, é você com a sua boca e com o seu coração sincero dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero te servir. Aleluia. Jesus, a partir de hoje eu quero seguir contigo. Jesus, eu acredito que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, é o que realmente nos livra de todo pecado, e eu quero caminhar em Ti, eu quero andar contigo, eu quero entender o Senhor. Senhor, me revela a Tua palavra, me revela o seu entendimento, me revela a Tua vontade sobre a minha vida, e Ele se manifestará, né? Ele se manifestará através do quê? Da palavra. Então, não é você somente dizer eu creio em Jesus com a boca, não. É uma vida nova, é crer mesmo, e é em Cristo, ok? É em Jesus Cristo, ok? Não é no pastor, não é ter confiança no pastor, não é ter confiança no homem, não é ter confiança na religião, não é ter confiança em entidade, em santo, não. Tá? E eu não estou aqui para atacar nenhuma religião, tá, amados? Não estou dizendo isso. Eu estou falando segundo o que é a minha fé, o que é a fé de um verdadeiro cristão que segue o que a Bíblia ensina. A Bíblia que é aberta lá na espírita, na católica, em qualquer religião. Agora, se o homem lê de forma errada, para distorcer, para fazer as suas vontades, aí é o homem. Por isso eu estou convidando a você que vai assistir esse vídeo, você por si só abrir a Bíblia, começar a ler, pedir a revelação do Senhor sobre a sua vida, porque o Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai revelar você. Ele não te deu um espírito de medo, não te deu um espírito para continuar escravo, né? Exatamente o que o Jonas está escrevendo aí, ó, livre das algemas da religião. Não, eu não estou pregando religião aqui não, meu amado, eu estou pregando a Cristo vivo. Não é o Cristo crucificado que morreu na cruz, é o Cristo que ressuscitou e ao terceiro dia ele viveu. Eu estou pregando não um Deus de teologia barata, não um Deus que está aí no meio de algumas denominações e instituições religiosas que dá carro, que dá chave. Não, eu estou pregando um Deus vivo, aquele, aleluia, que criou os céus, a terra, que criou o mar, que pela sua voz fez toda a criação, e que nós fomos feito obra das suas mãos pelo barro, e soprou o Espírito sobre a nossa vida. É desse Deus Todo-Poderoso que eu estou falando. É aquele que antes de tudo ser criado, Ele criou. É aquele que não, atrás dele não vem ninguém. É Ele que Ele é o grande arquiteto. Ele é aquele que fez tudo. É aquele que fala, é aquele que age. É aquele que a sua palavra não volta atrás. É aquele
Todo-Poderoso, que deu o seu Filho por amor de nós, para que a gente venha sair do pecado e venha viver uma vida em Cristo Jesus. É por isso que está escrito aqui, meus irmãos, todos que são guiados são filhos de Deus. Ou seja, se você não aceitou a Jesus Cristo ainda, você é criatura, você não é filho. Entende o que eu estou dizendo? E eu não estou falando isso para te ofender, eu estou falando isso para você acordar. Se você não segue a vida com Cristo, não tem Jesus como seu Senhor, o único Senhor e Salvador, se você divide, né, a sua vida religiosa entre outras coisas, que não seja Cristo o foco, você é criatura, você não é filho. Eu só consigo ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Isso é muito importante para você saber. Então tem que entender esse contexto. Por isso que muitas pessoas fazem o quê? Começa a ver o vídeo e para. Não, você tem que pegar o texto todo. Ó. Eu estou lendo o capítulo 8, versículo a versículo, porque senão fica tudo sem contexto. Então você tem que entender isso para que você tome posse dessa palavra, ok? Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, todos que são filhos de Deus, né, são verdadeiramente, têm o Espírito Santo e são guiados. Então como que eu sei que eu sou verdadeiramente filho de Deus? Aceitei a Jesus Cristo e agora o Espírito Santo mora em mim. Quem vive em Espírito sabe o que eu estou falando. Você vai jogar um lixinho na rua ali, ó, você já não joga mais. Né? Porque é um Espírito que nos traz ordem, que nos traz revelação, consciência. Né? Não estou falando que no meio do caminho você não vai errar, mas na hora que você estiver errando, no meio do seu erro, o Espírito já vem ao nosso coração e diz, olha, isso é errado. E aí cabe eu e você nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e vivemos em Cristo Jesus em paz, irmãos. Olha que fantástico aqui. Eu tô dizendo de palavra mesmo. Não estou falando história da carochinha. Eu estou lendo a Bíblia e falando com vocês. Olha aqui como que ele fala aqui, ó. Para conduzi-los novamente ao medo. Ou seja, você não tem mais a mente. Quem está em Cristo não tem mais a mente escravizada com medo. Ok? Sabe que até no meio do caminho talvez possa errar, né? Porque nós somos falhos e humanos, mas sabe que tem um Pai no céu, que através de Jesus Cristo, se eu confesso o meu pecado diante dele, ele me perdoa e eu renovo o meu caminho com Cristo, né? E eu não estou dizendo de pedir um perdão aqui e continuar na prática, não. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aquilo que a gente fazia como prática, ele acaba. Deus tem poder para isso, é isso que ele está falando comigo e com você. Então, se eu fumava, eu não fumo mais. Né? Se algo me trazia malefício, ele me liberta. E me liberta de verdade, porque eu estou sendo sincero na presença dele. Ok? Agora, é você que vai ter que se avaliar. Será que você está sendo sincero na presença de Deus mesmo quando você diz que não quer ficar mais na prostituição? Quando você diz que não quer ficar mais no vício? Será que você está sendo sincero? Né? Porque a partir do momento que você estiver sincero na presença de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te libertar, porque ele vai te trazer consciência, meu amado. Ele vai te mostrar para você individualmente por que você ainda fuma, por que você está no vício, por que você está nas drogas, por que você, aleluia, está na prostituição. Ele vai te mostrar, porque com cada um é diferente. Eu sempre deixo esse testemunho porque para mim ele foi um dos primeiros que impactou minha vida. Eu lembro que eu estava uma vez na rua, já cristão, e um rapaz passou fumando um cigarro de maconha. Eu disse, Senhor, liberta ele em nome de Jesus, cura a vida dessa pessoa. Mas dentro do meu coração tinha uma arrogância, no sentido de que eu estava muito mais julgando ele, né? Na verdade, a minha vontade é dizer assim, poxa, Senhor, liberta esse cara aí que não para de fumar maconha. Mas o Espírito na mesma hora veio em mim aqui assim, ó, no meu coração, e disse assim, você é tão pecador como ele, você não está errado a orar, mas a sua oração ela é falsa, porque na verdade você está com raiva dessa pessoa, você está criticando ela. E da mesma forma que ela é viciada na maconha, você é viciado na Coca-Cola, você toma de 8 a 10 litros por dia, você não consegue se libertar, e vocês dois vão para o inferno se continuar assim. Por quê? Porque você bebe Coca-Cola e você não se controla, e o pecado não está no objeto do vício, né? E sim na prática, seja Coca-Cola, seja
maconha, seja cigarro, seja o sexo, seja falar mal dos outros. Vício é vício. E tudo aquilo que nos prende a estar somente ligado àquilo e não a glorificar a Deus e não mudar de vida, é pecado, meu amado. Então eu não estou aqui para te acusar, tanto que eu estou trazendo meu testemunho para você ver. E aí o Senhor me libertou, irmãos. Me libertou, me trouxe consciência e eu comecei a olhar o outro de forma diferente. Então, cada um Deus vai trabalhar de forma diferente. Mas por que o Espírito Santo fez isso comigo? Porque ele sabia que eu estava sendo sincero nas minhas orações e no meu relacionamento com ele. Ele sabia que eu estava sendo sincero. Então, o Espírito, ele quer trazer para nós exatamente isso: entendimento, renovação. E aí ele diz aqui, continuando, meus amados, olha lá. Ele não te deu espírito, mentalidade de escravidão para te conduzir novamente ao erro. Não. Se você está fazendo isso, é porque verdadeiramente o seu relacionamento não está sendo verdadeiro com Jesus. E eu não estou aqui para lhe julgar. Só estou dizendo que Deus quer mais de você. Ei, Deus está falando aqui conosco. Presta atenção. Seja verdadeiro com Cristo. Né? O que é verdadeiro? Deus está falando. Eu estou sentindo aqui, a glória de Deus sendo manifestada. Seja verdadeiro com Jesus. Olha, Senhor, estou na prostituição, eu gosto. Isso aqui, gosto mesmo, é da minha carne. Eu sei que é errado, mas eu não consigo me livrar. E Deus vai trazer para você. Por que você não consegue se livrar? Talvez alguém que te traiu no passado. Talvez uma desconfiança no ser humano, que é natural. Quantas pessoas estão na prostituição porque não conseguem mais crer que vai encontrar uma pessoa abençoada, que vai encontrar uma pessoa de caráter, né? Mesma coisa o cigarro, mesma coisa, seja qual o vício. Olha, Senhor, eu fumei porque eu fui fraco, Senhor, porque eu devia ter falado para o Senhor que eu estava com raiva, que eu estava com mágoa, só que eu não quis falar, Deus. Aí o que eu fiz? Eu só orei pela metade e fui fumar o cigarro. E aí quando eu vi, estava de novo escravo nisso. Eu estou com raiva, Deus. Eu tenho aleluia, Deus está falando com alguém que está ouvindo isso aí, ou vai ouvir. Eu tenho mágoa no meu coração, Senhor, e aí eu não consigo falar. Eu tenho mágoa. Eu queria que a pessoa, na verdade, ela se desse mal, ela se estrepasse. Isso eu tenho no meu coração. Tira de mim, Jesus. É essa oração que Deus quer ouvir de nós, amados. Não é oração hipócrita, não. É oração verdadeira. Se você tem raiva no seu coração, fale que você tem a raiva. Ele é teu pai, é pai íntimo. A palavra aba aqui é pai querido, é paizinho, é pai de intimidade. O homem não pode resolver os seus problemas, mas Jesus pode resolver os seus problemas a partir do momento que você entenda ele como pai, mas pai de verdade, né? Pai de verdade. Olha o que ele diz aqui, né? Olha, não lhe deu o espírito de escravidão para conduzir você ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que te torna filho, por meio do qual o Espírito, por meio do qual clamamos Abba, que é Pai íntimo, Pai querido. O próprio Espírito dá testemunha de que somos filhos de Deus. Ei, o próprio Espírito Santo dá testemunho que você é filho. E aqui é uma coisa poderosa para a gente também parar e analisar. Você confia mesmo que Deus é seu pai? E você trata, aleluia, Deus da maneira como se ele fosse seu pai mesmo? Em toda a sua vida, você entende e coloca a sua confiança nele? E aí eu te pergunto isso por quê? Talvez você fale assim, não, eu creio que Deus é meu pai. Tá, você crê que Deus é pai, que ele é seu pai, mas não crê que Jesus é o filho. Porque você ora para uma coisa, ora para outra, ora para uma entidade, ora para um santo, ou você crê que, né, ninguém escapa aqui, irmãos, que está fora do que a Bíblia ensina. Ou você crê também que Deus é seu pai, mas você não busca a Deus por si só. Você fica só ouvindo o que o pastor fala e não vai lá ver se o que o pastor está falando é certo. Você não confere, você não lê a escritura, você por si só não ora. Só espera um pregador ir lá na igreja, quando ele terminar você fala, ora por mim para ver se ele vai revelar alguma coisa. Que intimidade é essa? Você prefere falar diretamente com o pai ou receber recado? Entende? Olha aí, Deus chamando a gente para um relacionamento estreito. Né? Estreito, irmãos, estreito, né? Então,
Jesus, ele espera de nós intimidade. Então, como filho de Deus, ele renova a nossa mente. Assim, dando para a gente uma mente libertadora do pecado. Porque agora eu vou começar a compreender por que tal coisa é pecado. É muito maior do que conjunto de regras. Entende o que eu estou dizendo? E aí a gente sai da prática, né? E vamos aí cada dia mais o quê? Matando a nossa carne, né? Então devemos continuar o quê? A pensar nas coisas de Deus e buscar cada dia mais. Matando a nossa vontade, a nossa natureza humana, né? O Espírito Santo tem poder, irmãos. Olha lá como eu li. Olha o que ele diz aqui no verso 13. Deus está falando e eu preciso falar, meus amados. Verso 13. Porque vocês não vivem segundo a natureza, mas humana. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as suas práticas, viverão. Ok, então Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder para nos tirar do pecado, né? Então nós temos que agora tomar posse e agir como filho. Nós temos que entender que nós temos um Pai poderoso. E essa é a pergunta. Você trata Deus realmente como Pai? Você se acha, Deus está falando aqui conosco, você que vai me ouvir, você se acha verdadeiramente íntimo de Deus, ao ponto de chegar a Ele e dizer assim, Pai? Porque o que é a figura de um pai? É o que protege, é o que orienta, é o que corrige. A figura de um pai íntimo não é só aquele que passa a mão na cabeça quando você está dodóizinho. Não, é um pai que corrige, que ama, né? Não é isso? Então, Deus é poderoso, irmão. Se Ele tiver que permitir que você passe por uma dificuldade para que você aprenda, é esse Deus que eu estou dizendo aí. Não é só o Deus que dá tudo na sua mão. Não, é um Deus que te ensina, que te corrige, com a vara te consola para que você entenda os caminhos. Então Deus, Ele é poderoso e quer fazer tudo isso na sua vida, entendeu? E só indo no culto e não mudando de vida e não querer decisão não adianta nada. Só buscando religião não adianta nada. Buscando psicólogo não adianta nada. O maior psicólogo é Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Então, se somos filhos, né, temos que ter a ideia de agir o tempo todo como herdeiros desse reino. Então agora você vive na terra, mas não pertence mais a ela. Será que você está vivendo assim? É isso que eu estou dizendo, você tem um pai. Né? Olha lá como o meu irmão colocou aqui, ó, é secar gelo se você não toma essa posição. Né? O véu foi rasgado e todos nós temos acesso mediante a crer em Jesus e crendo em Jesus, sabendo que Deus é nosso Pai. É um Pai de intimidade. Agora, se eu, com meu Pai que me criou, eu não tenho intimidade, olha o que Deus está trazendo a nós aqui. Você que está assistindo e vai assistir. Às vezes, as pessoas têm mais intimidade com um amigo, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando com um amigo direto, mas não consegue passar 30 minutos falando com Jesus, falando com Deus, orando, sendo sincero. Por causa do quê? Das vaidades. Tem vergonha de expor seu sentimento para Cristo, porque sabe que Deus, Ele sabe a verdade. E eu digo para você, fale a verdade. Você vai ver se você não vai começar a chorar, se verdadeiramente ali as escamas dos seus olhos vai cair, que o coração seu vai abrir. Entendeu? Então é isso que Jesus quer, né? Então, sabendo disso, sabe por que as pessoas não querem isso? Porque vai vir o arrependimento, vai vir o sentimento verdadeiramente de cura na sua alma. Por isso que Jesus disse, ali próximo do capítulo 17, olha o que, do versículo 17 de Romanos 8, né, capítulo 8, olha o que ele diz no verso 17, coisas muito interessantes. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. E se sofremos, e se sofremos com Ele, a fim também de sermos glorificados com Ele. As pessoas querem a vitória de Deus. As pessoas querem que Deus dê a vitória para elas. Mas as pessoas não querem tomar posse também do sofrimento junto com Jesus Cristo. Porque Jesus, quando veio à terra, sofreu por nós. Então nós vamos passar sim pela pequena e momentânea tribulação. Mas tudo isso é para que a gente seja liberto do nosso eu.
Então hoje as pessoas não querem intimidade mais com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio para te acusar, mas ele veio para te consolar, mas ele veio para te exortar. Então, quem vive em Espírito sabe o que eu estou dizendo aqui. A todo tempo que eu erro, que eu penso em errar, que eu vou fazer qualquer coisinha, o Espírito já me adverte. E se ele, que eu quero que você entenda aqui, porque tem pessoas que dividem isso, não dá para dividir, dá para dividir para a gente entender alguma coisa, mas é um só. Quando eu digo Espírito Santo, eu estou falando do próprio Deus. É a maneira que Deus achou na sua sabedoria de falar conosco. Então quando eu digo Espírito Santo, não estou falando de um Deus separado de Deus e separado de Jesus. Eu estou dizendo que pelo Espírito Santo, que é Deus, é Ele que te convence do mal. Né? É Ele que vai trabalhar no seu coração. É Ele que vai trazer entendimento. E muitas vezes as pessoas fazem o quê? Endurece seu coração. Não fala meias verdades para Deus. E Deus está dizendo para nós, eu quero a sua verdade inteira. Se tiver que falar que você é adúltero, fale. Se tiver que você falar que você prostitui, fale. Aleluia. Se tiver que falar que você tem desejos imorais, fale. Mas fale para aquele que pode dar solução para a sua vida. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Nós, irmãos, temos que entender que se vamos tomar posse do reino de Deus através de Jesus Cristo, também sofreremos, teremos sim aflições, mas o que Jesus fala? Tem de bom ânimo, eu sofri, mas eu venci, tem de bom ânimo, né? O que ele fala também? Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e aflitos, que vos aliviarei. Olha o acesso que a gente tem através de Jesus Cristo. Né? E outra, nós temos que nos alegrar, porque o seu sofrimento foi ruim, o seu sofrimento está sendo ruim, as suas lutas estão sendo difíceis, e para Jesus, que foi o pior sofrimento e ele venceu, o pior sofrimento, o sofrimento maior, ele já venceu por nós. Quer o quê? A morte eterna. Você em Cristo tem vida eterna. A pior luta, e a luta que a gente seria incapaz e é incapaz de vencer, ele já venceu por mim e por você. É a vida eterna. Então basta a gente agora tomar posse, né? E olha que coisa interessante que ele fala aqui, ok? Assim, tendo o Pai auxiliador, nós podemos pedir a Ele ajuda, auxílio, podemos pedir a Ele orientação, porque Ele vai dar, irmãos. Agora nós temos que ser sinceros. E Paulo traz algo aqui que eu quero dividir com vocês, continua no capítulo, depois do 17, no 18 ele diz assim, para nos encorajar, e eu termino essa mensagem aqui para você refletir. Ele diz assim, ó, vou ler o 16 primeiro, como eu disse, ó, o próprio Espírito dá testemunha no nosso espírito que nós somos filhos. Então, se você no seu coração tem esse sentimento, tome posse e busque mais a Deus, que Ele vai libertar sua casa, sua família, todos os seus problemas. Se você tem essa convicção através de Jesus Cristo, né? Através de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, olha o que ele diz aqui. Somos filhos, então também herdeiros e co-herdeiros da promessa de um reino. Então nós temos que tomar posse do reino todo. O reino agora está passando por uma luta. E nós, como herdeiros e co-herdeiros desse reino, haveremos de passar dificuldades. Mas nós vamos ter lá no final, o que eu disse aí, aquilo que Jesus lutou por mim e por você e venceu, uma vida eterna, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, e haverá transformação do nosso corpo, onde agora não haverá mais sofrimento, mas sim amor ao próximo. Nós vamos estar salvos. E é esse o alvo que a gente tem que ter na nossa vida, é a salvação. Por quê? Olha o que Paulo diz no capítulo 8, versículo 18. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. Meu Deus, é forte isso aqui. A criação aguarda com muita expectativa o que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida a uma frustração. Frustração essa
que não foi pela vontade própria, mas por causa daquele que o sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura, de que também será libertada da escravidão e da decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Olha que coisa profunda. Sabemos que até agora toda a criação geme com dores, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que recebemos o primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente, enquanto continuamos a esperar com ardor e dor para sermos filhos, ser feitos filhos. Isto é termos o corpo redimido e libertado, nessa esperança que fomos salvos. Olha que coisa fantástica. Nessa esperança que fomos salvos. Contudo, se vemos a esperança, não se trata de esperança. Afinal, a esperança é aquilo que não se vê. Aí ele diz, afinal, quem espera por aquilo que vê? Olha que coisa fantástica. Mas se continuarmos a esperar pelo aquilo que não vemos, então aguardamos ansiosamente. E por isso, guardando ansiosamente, temos perseverança. Eu quero resumir isso aqui, tudo que eu li, para você entender algo tremendo aqui. E eu vou terminar aqui. Irmãos, é tempo de nós termos a nossa esperança verdadeira em Cristo. E se você tem essa esperança, aqui nós não vemos, mas sabemos que ela está à nossa frente, que é a salvação. Temos no nosso coração a perseverança, ou seja, continuar a buscar a nossa salvação. Deus quer continuar limpando a sua vida, quer continuar transformando a sua casa, quer continuar nos limpando a nossa mente, nos transformando. Agora basta eu e você dar vazão a esse Espírito. Não deixe que o Espírito Santo se apague da sua vida, mas busque cada vez mais, Busque cada vez mais, viva em Cristo Jesus. As pessoas hoje só querem Jesus nos momentos de dificuldade, mas não querem passar as suas dificuldades em Cristo Jesus. As pessoas hoje estão muito mais ligadas ao que Deus pode dar, e não o que Ele quer verdadeiramente nos ensinar, nos transformar. Por isso a Bíblia diz aqui, que a criação geme. Os que verdadeiramente estão em Cristo esperam esse dia maravilhoso que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos salvar, que Jesus vai nos redimir de todo pecado e finalmente essa boa obra Ele vai completar, nos santificando de forma integral. Hoje ainda vivemos na carne, não tem jeito, irmãos? A gente vive sim na carne, Precisamos trabalhar, temos as nossas dificuldades, mas o Pai está aí para nos auxiliar pelo Espírito Santo. Mas chegará um dia, seja depois que você morrer ou Ele vindo no arrebatamento, que Ele verdadeiramente vai transformar o nosso corpo todo. Mas essa renovação começa pela nossa mente. Então, se dedique mais às coisas de Deus, se entregue a Jesus. Não deixe as coisas do mundo te sufocar. Seja íntimo ao Senhor, olhe toda hora no Espírito, converse com Jesus. Você vai trabalhar, coloque seu trabalho, coloque Jesus também no seu trabalho. Quando eu digo coloque Jesus, é o quê? Coloque o seu trabalho direcionado nas coisas de Deus. Você tem uma família, coloque ela dentro da direção de Deus. Em tudo coloque o Senhor, em tudo viva em Espírito. E para que você consiga fazer isso, você precisa se dedicar cada dia mais às coisas de Deus. Leia, ore, seja íntimo do Senhor. Deus está com a porta aberta e essa porta vai fechar. Ela tem tempo determinado. Deus está com a porta aberta para que nós venhamos buscar a Deus enquanto pode se achar. Seja íntimo de Cristo. Seja íntimo do Espírito Santo. Está passando por dificuldade? Ore. Busque, leia, não desista, persevere, porque você tem um prêmio muito maior, que é a salvação e a vida eterna e uma vida em Cristo.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu serviço, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que você possa entender que Jesus está em nós, agindo em nós e quer cada dia mais que nós venhamos conhecer a sua vontade em nome de Jesus. Fiquem com Deus, paz do Senhor, até a próxima e que Deus abençoe todos os meus irmãos que estão aí, tá? Não respondi porque eu estou aqui ligado à palavra, mas a cada comentário aí você pode ter certeza que eu vou responder depois e que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.